O técnico Jair Ventura novamente terá aí alguns problemas para a escalação do jogo contra o América Mineiro nesta próxima quarta-feira. No vídeo hoje eu quero comentar com vocês tanto sobre as lesões, quem fica de fora, será que o Pedro Raul sentiu alguma coisa mais séria, assim como o zagueiro Reinaldo, o Maguinho e o Marquinhos Gabriel que ficaram de fora da relação do jogo diante o Cuiabá. Além disso, quero comentar com vocês sobre as probabilidades, a gente trazer um pouco da matemática, o que diz aí ao FMG em relação à porcentagem de rebaixamento hoje para o Goiás, após essa vitória contra o Cuiabá fora de casa, Sul-Americana, Libertadores, qual a pontuação necessária para uma classificação em uma competição internacional e a importância desse próximo jogo na quarta-feira contra o América Mineiro. Além disso, comentar sobre um jogador que já teve uma baita passagem pelo Goiás lá em 2019, atualmente está no Fluminense, o meia Iago Felipe, e muitos torcedores vêm comentando sobre esse seu possível retorno no ano que vem. Quero trazer os detalhes sobre esse atleta e por que ele deixou o Goiás lá em 2019. Serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo dessa terça-feira. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada, e também o meu Instagram pessoal, @GuiMachado_Jack, nessa volta aqui também a Goiânia, Quero ir em todos esses jogos aí ainda nessa semana, essa maluquice, jogo na quarta, quinta e também no sábado, aproveitar também esse retorno e, se Deus quiser, já consolidando essa permanência definitiva na Série A. Só antes de começarmos, eu quero passar o recadinho também para vocês do nosso apoiador aqui do canal, a Agin TV, nosso parceiro já de longa data, e para você poder assistir o jogo do Goiás contra o América Mineiro e o restante dessa Série A muito boa do futebol brasileiro na tela aí do seu celular, computador, Smart TV e muito mais por apenas R$ 29,90 mensais. E para você que vier aqui do YouTube do Goiás News, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, também no primeiro comentário fixado da Agin TV. Já vai lá, chama no WhatsApp, faz lá o seu cadastro, é bem rapidinho, sem grande burocracia. Você já começa a assistir aí todos os jogos, tanto do Campeonato Brasileiro, Série B também na reta final, jogos muito legais aí da UEFA Champions League, vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a provável escalação do Goiás para o jogo já de amanhã contra o América Mineiro às 9h45 no estádio da Serrinha. Não dá pra gente trazer assim certamente uma escalação viável, mas pelo menos algumas peças, quem está de fora, quem retorna de suspensão, lesão e muito mais. Uma atualização feita pelo repórter o André Rodrigues lá da Rádio Band News. Valeu demais aí ao André. Ele acabou passando algumas informações importantes. Primeiramente sobre o apito, quem vai comandar esse jogo será o juiz, o Wagner do Nascimento, do Rio de Janeiro. Hábito FIFA, pelo menos não gosto tanto lá dele assim, mas pelo menos é competente. Geralmente a CBF adora colocar em clubes que não tem esse poder tão grande dentro dela, tanto o Goiás quanto o América, pelo menos tendo um hábito FIFA. Tomara que ele tenha um bom trabalho. E também outras informações em relação à provável escalação do Goiás. A primeira delas, muito boa pra gente, notícia aí, sobre o Dieguinho, voltará de suspensão. E você vai olhar, vai achar estranho, porque o Dieguinho estava suspenso para a partida contra o Corinthians. Levou o terceiro cartão amarelo diante do Internacional e iria cumprir essa suspensão contra o Corinthians. Mas não teve o jogo, então aí ele cumpriu diante do Cuiabá. E aí sim, agora retornando ao time contra o América Mineiro e podendo jogar tranquilamente também o jogo contra o Corinthians no próximo sábado. A CBF que já acabou definindo essas datas, nesta quarta-feira, 9h45, contra o América Mineiro na Serrinha. Posteriormente, no dia 27, na quinta-feira, contra o Real Noroeste, às 7 horas na Serrinha. Ingressos inclusive a R$10 com a camisa do Goiás, e no sábado aí sim, com as duas torcidas, ainda bem que foi resolvido da forma correta, dia 29 às 7h30 da noite contra a equipe do Corinthians. Então, se o Dieguinho retorna à escalação, o técnico Jair Ventura, que conseguiu mexer bem pra caramba, encontrar ali alguma solução, principalmente com a entrada do Apodi e do Douglas Pelé naquele lado direito, não poderá contar com o próprio Apodi e também o Luan Dias. Os dois levaram seus terceiros cartões aí amarelos e ficaram de fora desse jogo contra o América, retornando para a partida contra o Corinthians. Pelo menos, se a gente olhar em suspensão, pelo menos o cara dá uma descansada para retornar nessa maratona maluca de jogos até a reta final do Campeonato Brasileiro. E uma outra informação de jogadores que possivelmente estarão dentro do departamento médico, aí sim pode até ser algo um pouco mais sério, tanto do lateral direito Maguinho, quanto também do Marquinhos Gabriel. Eu vou até falar a verdade, eu não tinha sentido falta nenhuma do Marquinhos Gabriel no jogo contra o Cuiabá. Eu só fui reparar no outro dia, depois que eu gravei o pós-jogo aqui pra vocês. Eu não sabia por que motivo, nem o Maguinho eu até suspeitava de alguma lesão, como eu falei pra vocês, eu tava em viagem, uma correria danada, e não reparei, não fez falta nenhuma, O Marquinhos Gabriel, que infelizmente vem jogando muito pouco de produtividade, nesses últimos jogos pelo Goiás. Pelo menos o Reinaldo, que acabou levando aquela pancada na cabeça, e o
Pedro Raul estarão normalmente, né, à disposição, ainda bem, para o Jair Ventura. Sobre o lateral esquerdo Sávio, ainda não tem informações. Pelo visto, ele não poderá participar, a tendência é que retorne contra o Corinthians, né? Assim que eu tiver detalhes também sobre isso, trago para vocês. Então, hoje, minha provável escalação, colocarei o Goiás basicamente com o Tadeu no gol, lateral direita com o Douglas Pelé, 2 zagueiros, Caetano e o Reinaldo. Na lateral esquerda pode ser ou o Sávio, caso ele não tenha condição de jogo, aí sim fazendo uma função, por exemplo, ou Dadá Belmonte daquela ala esquerda. Meio de campo coloca 2 volantes para dar até mais liberdade para o Dadá, por exemplo, o Auremir e o Caio Vinícius, um pouco mais avançado com o Dieguinho, e aí sim, né, lá na frente com o Vinícius e o Pedro Raul. Aí a gente pode considerar, por exemplo, se o Dadá Belmonte jogar, no caso assim, se o Sávio jogar, melhor dizendo, eu colocaria ele na lateral esquerda e o Dadá deixava normalmente lá na frente. Caso ele não jogue, pode ser uma possibilidade do Dadá colocar ali como um lateral esquerdo e o Goiás colocar, por exemplo, ou um outro meio campista, por exemplo, acaba que as opções não tem, né, porque seria ou o Apodi ou o Luan Dias, então eu ainda assim iria com o Auremir e o Caio Vinícius, mas colocar 3 zagueiros no jogo dentro de casa contra o América, não sei qual seria, né, se seria uma melhor decisão, ou até mesmo deixando o Danilo Barcelos ou o Hugo na lateral esquerda e normalmente com o Dadá lá na frente. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse elenco limitadíssimo do Goiás, e aí prova a dedicação dos jogadores, o trabalho também do Jair Ventura, conseguindo fazer uma campanha, na minha visão, espetacular até aqui. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre mais uma notícia boa, que uma vitória não traz, né, esse momento de tranquilidade durante a semana, que pode ficar ainda melhor caso o Goiás vença, né, a partida contra o América Mineiro, duelo direto na próxima quarta-feira. Sobre as probabilidades do Verdão dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, segundo a UFMG. Já falei aqui para vocês, né, o Goiás abriu uma boa vantagem em relação ao primeiro time dentro da zona de rebaixamento, nessa questão o Atlético Goianiense, né, 8 pontos em relação ao primeiro time, com apenas 5 rodadas em disputas, mas o Goiás terá mais um jogo, né, que foi esse contra o Corinthians adiado. Segundo a UFMG, hoje o Clube Esmeraldino conta aí com apenas 0,044% de chances de jogar, né, a segunda divisão no ano que vem, ou seja, chances praticamente zeradas, né? A tendência é que, por exemplo, a pontuação necessária para escapar do rebaixamento, eu já falei para vocês, eu não acredito que nenhum dos clubes que estão hoje dentro da zona, talvez o Atlético, mas ele terá uma sequência um pouco difícil daqui até a reta final do ano, mas assim, se não cair o Atlético, vai cair o Ceará, que merece demais também, né, jogar a Série B no ano que vem. Então, segundo a UFMG, a probabilidade, por exemplo, com 45 pontos, que a gente sempre fala que é o ideal, hoje a chance de cair é de apenas 0,081%. A partir de 42 pontos, aí praticamente já fica muito grande a possibilidade de permanência. Hoje, por exemplo, o Goiás tem 41 pontos, segundo a UFMG, a probabilidade de você ser rebaixado com essa pontuação é de apenas 42 pontos, 41 pontos, 22,4%. Então, a probabilidade de rebaixamento com 41 pontos, ou seja, apenas 22%. Existe muito mais chance de você, ou seja, 3 vezes mais, né, de você ficar, um quarto para você ficar, ao invés de ser rebaixado. Com a pontuação que o Goiás estava anteriormente, que era de 38, né, venceu, foi a 41, segundo a UFMG, com 38 pontos, 89% de chances, né, de jogar a Série B no ano que vem, ou seja, a importância dessa pontuação, e para o Goiás continuar somando com 42 pontos, é bem verdade que a gente quer uma vitória contra o América Mineiro, mas, por exemplo, um empate já deixa o Goiás numa situação ainda mais confortável, com apenas 8% de chance, segundo a UFMG, de ser rebaixado com 42 pontos. Então, na minha visão, rebaixamento já acabou. O Goiás não tem, na minha opinião, não vai ser necessário nem mais do que o Goiás já tem, 41 pontos, já passou de bom. Aí sim, para a Copa Sul-Americana, aí são outros 500, né? Eu fiz algumas projeções em relação à pontuação, eu vejo no máximo o Coritiba, ou vai ser o Coritiba ali, eu vejo como é o time que tem a maior sequência de jogos, ou no máximo o Ceará, caso eles venham a despontar. A tendência é que a partir de 43 pontos você já garante essa colocação na Copa Sul-Americana, que será até o 14º colocado. Isso porque a CBF coloca até o 12º, mas os campeões da Copa do Brasil e da Libertadores, né, serão obviamente brasileiros, então a tendência, né, a certeza que até o 14º colocado classificará para a Copa Sul-Americana. Então hoje, segundo aí a UFMG, o Goiás tem uma chance muito boa de classificação para a competição internacional, beirando na casa de 64,3%. Como eu falei para vocês, uma vitória contra o América Mineiro, a gente já pode comemorar duas coisas fatalmente, tanto a permanência definitiva na Série A do Brasileirão, quanto também essa classificação para a Copa Sul-Americana. Vejo com tranquilidade, tranquilo mesmo, 44 pontos, garantindo no mínimo, né, essa 14ª colocação na Série A. E por que não, né, buscando esses 44, aí bora tentar aí, por que não chegar nos 55, 56 para uma classificação de Libertadores, mas caso a gente vença o América, eu venho aqui trazer para vocês essas possibilidades, né, por que não, de uma Copa Libertadores, né? Aí, se não, aí vamos vendo o que acontece daqui até a reta final do ano, mas o principal objetivo, a permanência na primeira divisão,
já muito bem encaminhada. Em relação também à Copa Libertadores, para você que estiver perguntando, né, o Goiás, segundo a UFMG, aparece hoje como o 13º time mais cotado, né, apenas com 2%, mas já é uma realidade até o que, né, o Bragantino, que tem a mesma pontuação do Goiás, com um jogo a mais, né, o Goiás ainda enfrenta o Corinthians, o Bragantino aparece com 0,74%, então segundo a UFMG, o Goiás tem o dobro de chance, até mais do que o dobro do que o próprio Bragantino, que, né, tem um elenco bem mais qualificado se a gente olhar apenas no papel. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essas pontuações, previsões, esses números em geral da UFMG, o que você pensa a respeito de zona de rebaixamento. Como eu falei para vocês, eu estou bem tranquilo em relação a esses 41 pontos, na minha opinião já será mais do que suficiente para a permanência na Série A, mas por via das dúvidas, né, buscar mais uma vitória aí contra o América Mineiro e possivelmente já será suficiente para uma classificação de uma competição internacional. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre um assunto que eu vi muitos de vocês inclusive me perguntando aqui no canal, vira e mexe lá no Instagram também, falando sobre um jogador que teve uma baita passagem pelo Goiás lá na Série A de 2019 e posteriormente a isso acabou acertando com o Fluminense, que é o meia Iago Felipe, jogador de atualmente 27 anos de idade, que vinha sendo bem mais reserva do que titular nos últimos jogos pelo Fluminense, mas se a gente pegar apenas um momento bem recente, né, nas últimas 2 atuações, ele foi o titular na sua posição, 81 minutos contra o Avaí e também mais 73 minutos contra o Botafogo em um empate por 2-2. Anteriormente a isso, ele ficou aí 3 partidas consecutivas no banco de reservas e, inclusive, a última delas como titular, né, foi no jogo contra o Fortaleza, ainda na disputa do Campeonato Brasileiro, lá no dia 10 de setembro. Então ficou bastante tempo no banco de reservas, não sendo utilizado, até o Fernando Diniz dar essa segunda chance, né, para o jogador, inclusive completou essa marca de 150 jogos com a camisa do Fluminense. Para falar aqui sobre o Iago Felipe, a sua passagem pelo Goiás lá exclusivamente na Série A do Brasileirão de 2019, uma baita aposta da diretoria, onde ele já havia até jogado muito bem, tanto no Figueirense, no Brasileirão de 2015, 2016, também lembro um pouquinho ali dele, na Série A de 2017, também em 2018, jogando bem no Vitória, e chegou ao Goiás, tinha apenas 23 para 24 anos naquela ocasião. Entrou em campo 30 vezes, marcou aí 2 gols, né, inclusive um contra o Fluminense e contra o Grêmio, se não me falha a memória, na última rodada, além de 2 assistências. Ótimo jogador, no segundo volante ele que tem uma marcação muito boa, aparece lá na frente para buscar uma outra finalização e tem até uma boa qualidade na saída de jogo. Ele que assinou com o Fluminense lá ainda desde 2020, e, segundo informações do Túlio Lustosa, né, em uma reportagem ainda do O Popular naquele finalzinho do ano, ele não continuou no Goiás por conta da questão financeira. Estava apenas emprestado pelo Vitória, o clube que ele tinha o seu vínculo, né, por mais uma temporada, estava só emprestado ao Goiás até o final de 2019, acabou que não teve essa sua prorrogação por conta da questão financeira, já tinha essa proposta do Fluminense, né, segundo aí o Túlio Lustosa, inviável para o Goiás cobrir para a próxima temporada. Então, assim, é uma coisa que o Goiás que eu vejo que perde muito, a falta de colocar uma grana a mais, sabe? Tirar a grana do bolso mesmo, porque assim, em 2020 o Goiás teve jogadores bem mais caros do que o Iago Felipe, como por exemplo o Daniel Bessa, o Sandro também, que chegou ganhando um caminhão de dinheiro. Então eu vejo que era muito mais sensato o Goiás ter renovado com o Iago Felipe, até mesmo ter feito essa compra em definitivo junto ao Vitória, mas não acabou cedendo ao Fluminense, que vamos lembrar, né? O Fluminense hoje está até relativamente se reequilibrando financeiramente, mas lá naquele comecinho de 2020, 2019 em geral também, era um clube que estava bem mais endividado nas dívidas, principalmente de curto prazo. Então foi uma brecha assim que o Goiás deu inacreditável, jogou já bem pelo Fluminense em 2020, 47 jogos, 3 gols marcados, no ano passado também foi titular praticamente absoluto, né, 62 partidas, 6 gols marcados e 3 assistências, nesse ano até começou com uma certa moral, mas acabou perdendo um pouco de espaço, retornando nesses 2 últimos jogos ao elenco titular do Fernando Diniz, 40 partidas com 5 assistências. O seu contrato, segundo o Transfermarkt, ele assinou com o Fluminense até dezembro de 2024, 27 anos, 1,74 m, pode fazer aquela função como um segundo volante, então, segundo aí o Transfermarkt também, avaliado na casa de 2.500.000 euros, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Iago Felipe, jogador que eu vi muitos de vocês perguntando, tanto ele quanto o David Duarte também. Acho que o David seria uma opção bem mais sensata, bem mais viável para o Goiás no ano que vem. O Iago Felipe, vamos ver aqui da reta final pro ano, né? Acho que é um jogador até mesmo para o que tem o Fluminense hoje dentro do seu elenco, pelo menos para a composição do plantel, é sim uma boa opção, mas vai saber dos próximos anos, né? Tem esse seu contrato relativamente longo, até 31 de dezembro de 2024, soma até aqui, como eu falei, né? 40 partidas e 5 assistências lá no Rio de Janeiro. Quero saber sua opinião, se você aceitaria de volta o Iago Felipe, se foi uma decisão ruim da diretoria lá naquela época, e por que não a possibilidade, caso pintando essa oportunidade dentro do mercado, né, de retorno no ano que vem.
Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final nossos outros conteúdos para você sempre assistir os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News, e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo na descrição, e também o link do nosso apoiador aqui do canal no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!